Vai bem? Obrigada. Boa noite a todos. O Meneteu está só recebendo mensagem. Muito bem. Nós estamos iniciando nossa live de hoje. Para vocês puderem perceber, é um pouco simplesmente diferente. Simplesmente diferente. Nós queríamos fazer hoje pela manhã, faltou energia e nós não conseguimos fazer a live pela manhã. Mas estamos agradecidos a Deus por esse momento, por poder estarmos juntos com vocês, né? Estamos animados, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que nos protege, mesmo dentro da caldeira de fogo. É bom sempre lembrarmos disso. E lembre também do outro lado. E se Ele não nos quiser livrar dentro da caldeira de fogo, mesmo assim, seremos fiéis a Ele. Então não tem para, como dizia minha avó, não tem para onde o crente querer mudar. Ah, se Deus me ajudar, eu faço isso. Se ele não. Se Deus fizer assim, eu vou fazer, eu vou ser do mesmo jeito. Se Ele não fizer, eu vou ser do mesmo jeito. Então, essa é a nossa posição, deve ser a nossa confiança em Deus. Então, boa noite e vamos iniciar. Qual é o mesmo? 282. Mas vamos orar, agradecendo. Vamos desligar o ventilador um pouquinho, qualquer coisa a gente. Porque não está no ventilador. Está muito chiado. Desliga lá. Então se aguenta, todo mundo aí. Porque... Se trocar pelo mais leve. Para ver se melhora, se baixar mais. Fica escutando aí. Olha aí se está cheio ainda. Talvez seja está cheio tudo bem. Pronto? Bom, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pedir a sua ajuda. Aí você vai observar aí, daqui a uns 2 minutos mais ou menos, que eu faço o ventilador, se vai ter interferência. Se tiver algum barulho, algum chiado, você já avisa aí, tá bom? Vem. Vamos orar. Oremos. Santo Deus e amado Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas. Sabemos que muitas vezes quebramos a comunhão contigo, ó Deus, por besteira. Queremos te pedir que o Senhor esteja nos ajudando para que venhamos estar com nossas mentes e os nossos pensamentos voltados para Ti, para o Teu reino, para que possamos andar juntos, segurando na Tua mão, que o Senhor possa estar nos guiando. Em particular, ó meu Deus, eu te peço por todas as mães cristãs, que o Senhor esteja abençoando a cada uma, e as não cristãs também, ó Deus, que o Senhor esteja convertendo elas para Ti, para a Tua honra e para a Tua glória, dar salvação a cada um. Eu te peço, ó Deus, Pai, por esta humanidade que está perecendo por este vírus, a todo mundo, ó Deus, Pai, com medo, atribulado, que o Senhor possa estar trabalhando em suas mentes e em seus corações para que esse povo possa estar voltando, se convertendo a Ti, ó Deus. Eu te peço que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, nos protegendo, nos dando mais força, coragem. E que esta pregação, ó Deus, Pai, possa chegar a muitos e eles possam ouvir e se converter a Ti. Eu te peço em especial, ó Deus, pela vida da irmã Netinha, o seu dia, ó Deus. Lógico que todos os dias, dia das mães, mas nessa ocasião, ó Deus, Pai, que o Senhor esteja abençoando ela em sabedoria, entendimento, dando a ela, ó Deus, mais saúde, longos dias, ó Deus, para estar conosco. Não só ela, mas como seu esposo também. Ó Deus, eu te peço pela Priscila, Michele, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, Pai, elas duas também, com as suas crias, que eles possam crescer no temor da Tua palavra. Eu te peço que o Senhor esteja nos fortalecendo, nos segura, ó Deus, Pai, sempre nas Tuas mãos, para que venhamos estar firmados nas Tuas promessas cada vez mais. Recebe este culto
Oro a Ti desde já em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. 282. Vamos lá. Cantemos. Chegado à cruz o meu Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo o meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Quebrou meus laços e me livrou. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Agora eu sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Próximo. 319. Abri aqui. 319. Isso. A voz de vocês. Pronto, eu vou conferir. Meu abrigo em todo vendaval, nele tenho pós toda proteção, vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Os perigos que me cercam muitos são, fortes tentações assaltar-me vêm, hostes infernais formadas sempre estão, combatendo todo o bem. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. O meu Deus não me abandonará, porém, onde o mal poder tenha de atacar, Ele me protege como lhe convém. Nunca irei desanimar. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. E guardado estou andando em seu amor, abrigado em seu divino poder. Sim, prossigo vitorioso sem pavor, por não ter o que temer. Deus me guiará,
está conosco. Deus abençoe ao Senhor e à sua família. Esteja cuidando aí do seu ministério. Vamos mais 286. 286. Conhece não? É? Certo? Vamos lá. Agora eu vou fazer a minha mais baixa. Né? Minha possessão eterna, és o meu maior amor. É o outro. Tu tá achando estranho, né? Agora eu não me lembro mais qual é ele, não. Minha será, Tá aqui. Depois vamos 282 meio. 282. É. A gente cantou o número. Ela tinha fazer certo, né? Eu vi lá. É qual? Aí tá vendo? 324. Ah, Enquanto isso, propulsa. Ele queria um hino, aí errou no. é esse aqui mesmo. Eu que não sabia. É porque não sabendo a letra eu vou cantar sozinho. Vai lá. Então, Sozinho. Vou cantar aí. eu vou tentar ajudar, mas não sei não. Eu acho que eu consigo. Minha possessão eterna, és o meu maior amor, bem maior que o bem da vida, és meu Deus, meu Salvador, junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui, o prazer, o descanso, não te venho suplicar, quero trabalhar sofrendo, mas contigo sempre andar, junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui, pelo vale tão sombrio e também terrível mar, queira tua mão divina sempre, sempre me guiar, junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui, quando pelas santas portas da feliz Jerusalém eu puder entrar na glória, gozarei o eterno bem, junto a ti,
Mas Muito o bom bem. é que todo hino repete a mesma estrofe um monte de vezes, né? Aí a gente pega no instante. Muito bem. Vamos fazer uma leitura bíblica. Aí Natinha vai fazer essa leitura. Aqui aquela é luxo. João João 19, 19. do 28 em diante. Depois, vendo Jesus que tudo já 25 a 27. 25 a 27. João 19, 25 a 27. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus e sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Dessa hora em diante, o discípulo tomou, né? Para casa. Muito bem. Continuando cantando louvores, fica aí que quero que vocês. Vamos lá. Vamos cantar um canto que a gente nunca mais tinha cantado, Adorarei. Vamos cantar. Quando olho tua santidade, quando vejo tua formosura, quando tudo se apaga devido ao teu esplendor, quando encontro gozo no teu coração, quando tua santidade reina em mim, quando tudo me escurece devido ao teu esplendor. Eu vivo, ó Senhor, só pra te adorar. Eu vivo, ó Senhor, só pra te adorar, só pra te adorar. Vamos lá. Lembrando, hoje nós tentamos fazer dessa maneira, colocamos essa ornamentação aqui, é uma simbologia do que a gente sempre fez, né? É um Dia das Mães. É um dia hoje que a gente está alegre pelas mães que nós conhecemos ainda existir aqui na Terra, ou aquelas que a gente conhece que não conhece, mas ao mesmo tempo triste por não podermos estar olhando, né, no olho de vocês, nós estávamos cantando, né, juntos, presencialmente. Então, com tudo isso acontecendo, foi o máximo que nós conseguimos fazer, lembrar esse momento de comunhão com as irmãs, né, com as mães. Então, que Deus esteja abençoando cada uma de vocês e que vocês possam compreender bem a mensagem do Senhor para que possam ajudar seus esposos e seus filhos no crescimento familiar. Então, vamos estar atentos daqui a pouquinho à palavra do Senhor, porque nós vamos trazer exemplos de algumas mulheres na Bíblia que podem ser instrução, né, para as mães de hoje.
continuar cantando. Nós iremos cantar o... Não aguentei, não. Pensava que eu já sei. Eu disse que alguém ia fazer piada. Hoje agradecemos a vocês por estarem conosco. Felipe tem sempre que dizer uma coisa, né? Vamos lá. Vamos cantar o cântico Quem nos separará? Cantemos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo, espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo, espada. Pois eu estou bem certo de que nem morte nem vida há, nem anjos nem principados, nem coisa do presente nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Calmo, sereno e tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo ao amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém. Então agora nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. E como eu disse, nós vamos estar falando hoje das mulheres de Deus que foram exemplos e foram de suma importância para os seus filhos e coluna para as suas famílias. Eu quero falar da missão de ser mãe. É uma missão muito árdua, porque é uma missão sem pedir em troca. Quando a mãe, ela inicia a sua vida como mãe,
ela tem um objetivo. O objetivo é ajudar o seu filho ou os seus filhos a crescerem. E toda essa missão, ela inicia no ventre. Inicia no ventre. Quando nós pensamos numa mulher grávida, nós pensamos geralmente naquela mãe que está. A ideia é essa, é uma mão aqui e outra aqui. Não é com medo da barriga cair. É aquela ideia da superproteção. Então, quando vemos uma mulher grávida, essa ideia que passa, né? E não sei de todas, mas geralmente as mães, está aqui netinha que pode me provar, né? Conversam com seus bebês. E muitas delas fazem planos, ficam conversando. Duas coisas que fazem a gente ficar doido. Uma é na barriga, conversando, como se estivesse conversando com o umbigo. E a outra foi o celular, né? Que a pessoa fica falando sozinha. Mas essa daqui da barriga é mais importante, é mais interessante. Por quê? A mãe, ela está fazendo planos. Agora, vamos lembrar de uma coisa. Todos os nossos planos precisam ser feitos. Mas a resposta certa vem de onde? Dos lábios do Senhor. Então, temos que confiar em Deus para todos os momentos da nossa vida. Seja o momento de sucessos, seja o momento de derrotas. Mas o fato é que, como mãe, e hoje eu quero direcionar exatamente as mães, a mãe tem que ter essa perseverança, tem que ter essa característica daquela que será a protetora daquele bebê que vai nascer e vai crescer. Então, qual é a função dela? É cuidar até que ele, figurativamente, cresça as asas e voe. Qual é a atitude da mãe a partir dos seus filhos criar asa e voar? Fica só na lembrança e na oração, pedindo a Deus que guarde, porque agora é com ela. Essa é a real, né, certeza do que é criar filhos. E então, nós preparamos para hoje 5 mulheres na Bíblia que poderão ensinar, né, hoje as mães a crescerem, a fazer seus filhos crescerem e serem colunas nas suas famílias, né? E eu quero começar falando de uma mulher chamada Ana. Por isso que eu digo que nós temos que enfrentar todos os nossos desejos. Nós temos que planejar, nós temos que pensar o que vamos fazer, mas a resposta certa vai vir sempre de Deus. E às vezes Deus diz sim, e às vezes Deus diz não. Por isso, esse texto é muito importante. O que é que eu quero extrair desse texto? Eu quero extrair a função, ou melhor, a atitude de cada mãe no meio, né, em cada contexto que elas vão estar aqui. Vamos ler aqui o texto. O primeiro texto que nós vamos ler é 1 Samuel, capítulo 1. Todo o capítulo tem a história, mas a gente quer firmar mais só nos versículos 9 a 17. Paroni vai ler. 1 Samuel 1, do 9 a 17. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E botou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca.
Porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Amém. Pois bem, essa é uma história, todo o contexto dela é o desejo de uma mulher de ser mãe. Faltava amor, faltava carinho do esposo de Ana? Claro que não. Não faltava amor. Mas qual é a atitude dessa mulher? A atitude dessa mulher é muito antes dessa criança ser gerada. Ela tem um projeto, e esse projeto dela, o desejo dela era tão grande de ter filho, que ela estava disposta a abdicar da presença do seu filho, de cuidar dele presencialmente, só pelo fato dela poder abrir a sua mala. Então aqui nós vemos o desejo de uma mãe de ter filho. O desejo dela era de ter filho e criá-lo e ensiná-lo. Ela estava dizendo aqui agora o quê? Darei a ti. O que nós vemos aqui na consciência de Ana é que ela estava disposta a fazer o máximo. E aí vamos perceber, entre a criação dela, os ensinamentos dela e a criação e ensinamento do Senhor, então esse menino estaria fortalecido muito mais ainda. Então o que é que ela quer? Ela tem o filho, amamenta o filho e no desmame ela entrega para o Senhor. Então é uma atitude de alguém que simplesmente abdicou da presença do seu filho, agradecida pelo favor que Deus lhe fez. Agradecida por esse favor, que Deus fez a ela, por essa graça que ela alcançou aqui. E aí todo o contexto você vai ver aqui que nessa petição, nessa oração, o sacerdote não estava nem entendendo o que era que estava acontecendo ali. Não estava entendendo. E isso significa o quê? Que os anseios de uma mãe, ninguém entende no exterior. Só ela entende. Só ela entende. O que é que os seus pensamentos, o seu desejo para os seus filhos são inúmeros e diferentes. E ao mesmo tempo, eles vão convergir no final, proteção. É isso que cada mãe quer para os seus filhos. E começa exatamente aqui na barriga. A proteção é grande. A mãe, ela tem um imenso cuidado, com a sua barriga. Com exceção, geralmente, eu acho que uns 3 ou 4 anos que eu preguei sobre a missão de mãe, eu fazia uma diferença entre a mãe que realmente é exemplo, a mãe que realmente faz a coisa certa e a mãe que faz a coisa errada. Não tem como você falar do certo sem pensar no errado. Não tem como você falar do bem sem pensar no mal. Quando você pensa numa mãe protetora, você vai pensar numa que talvez não seja, que não tem a mesma proteção que
que não forneça para os seus filhos a mesma proteção que essa vai oferecer. Mas, no geral, vem aquela frase que vocês conhecem: mãe é mãe. Mãe é mãe. Significa que, por mais que ainda tenha mãe, como já diziam nossos antepassados, desnaturado, né? Desnaturada, que faz o que é mal com seus filhos, mas no geral, a missão de mãe não é fazer o mal, e sim fazer o bem, procurar o melhor para os seus filhos. Essa é a missão de mãe, a ponto dela fazer, né, dela fazer qualquer sacrifício para que possa ter, pelo menos por algum tempo, o seu filho nos seus braços. Hoje nós estamos vivendo momentos muito difíceis. Esses dias que nós estamos trancados dentro de nossas casas, a palavra sim está saindo e isso muito me alegra. Eu já falei sobre isso. Mas hoje, como nós mencionávamos pela manhã, muitos estão tristes por não terem hoje o privilégio de estar com suas mães, né, pelo fato de já terem partido. E aí, quando a gente fala o fato de já terem partido para a eternidade, ainda tem aquele problema: pode ter partido para uma eternidade sem Deus, o que é um grande e grave problema. Partir para uma eternidade, para a eternidade sem Deus. Por isso é importante que cada pessoa, que cada homem, que cada mulher, especialmente as mães hoje, entendam que o objetivo final de toda a sua missão, de todo o seu trabalho, é que Deus seja glorificado na sua vida, na vida de seus filhos. A proteção como mãe é muito importante. E para uma mãe proteger seus filhos biblicamente, é necessário que ela seja essa mulher sábia de provérbio. É necessário que ela seja essa mulher salva. É preciso que ela seja uma serva de Deus, conheça Deus, para que possa ensinar aos seus filhos, para que possa passar para os seus filhos o conhecimento da palavra de Deus. O objetivo de Ana aqui era ter um filho. Como ela iria ensinar? Ela iria doá-lo, ela iria entregar ao próprio Deus, para que Deus pudesse cuidar e criar, né, o seu filho. Então, isso é uma alegria tremenda. É uma alegria a receber de Deus a resposta que ela recebeu. Ela ficou maravilhada com tudo que ela recebeu ali de Deus. Então, a missão aqui dela, de Ana, era simplesmente ter o seu filho. Para isso, ela foi persistente no pedido. Ela foi persistente para que Deus lhe desse aqui essa graça, né? Essa bênção, para que o milagre acontecesse. Então, esse é um grande exemplo de mãe. A missão dela aqui era entregar seu filho objetivamente ao Senhor, para que ele fosse cuidado por Deus. Vamos dar um outro exemplo. O outro exemplo aqui de mãe é Joquebede. Quero desafiar você aí a me dizer quem era Joquebede, de quem ela era mãe. Você também vai dizer aí de quem Ana era mãe. E agora você vai dizer de quem Joquebede era mãe. Muito bem. A gente vai para o texto de Êxodo, capítulo 2, versículo 1 a 10. Êxodo, capítulo 2, versículo 1 a 10. E leia a Bíblia, viu? Vamos lá. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses.
Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a menina e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Amém. Outro exemplo maravilhoso. O que nós vemos aqui no exemplo de Ana é que ela foi uma mãe persistente, né, no processo, até mesmo antes da gravidez, ela foi persistente em pedir e ao mesmo tempo abnegada. Por quê? Porque ela queria simplesmente ter seu filho nos braços e depois entregaria ao Senhor. Isso para ela já era uma grande felicidade. Agora nós estamos diante de um outro fato de uma mãe que foi um exemplo interessante aqui. Nós vemos Joquebede. Qual é a história? A história era: Faraó estava amedrontado com o número de hebreus que estava crescendo na sua nação, e o único projeto, o único meio que ele tinha era parar com tudo aquilo. Então o que é que Faraó faz? Ele baixa o decreto de que todos os meninos nascidos, os hebreus nascidos, deveriam ser mortos. E aí ele deu essa ordem para as parteiras e, de fato, aconteceu. O projeto dele vai à frente e as crianças hebreias deveriam morrer. E essas crianças morrem, né? Essas crianças morrem. Essas crianças, elas vão ser sacrificadas, né? Por causa de quê? Por causa do orgulho, por causa do egoísmo e do medo de perder o seu trono, provavelmente, de Faraó. Muito bem, esse é o pano de fundo. O que nós vemos aqui de importante em meio a tudo isso? Vemos aqui, mais uma vez, uma mãe em sua missão. A missão de ser mãe. E você vai perceber que a ideia da proteção aqui nós vemos uma diferença entre a atitude de Ana e a atitude de Joquebede aqui. A primeira, ela foi persistente. A segunda, ela é persistente e abnegada. A primeira. A segunda, ela é protetora, persistente e ao mesmo tempo abnegada também. Por quê? Porque ela estava disposta. O plano de Joquebede não era levar a criança, botar lá para a filha de Faraó pegar e depois ela enviar. Não. O plano não era esse. O plano de Joquebede era: colocava o meninozinho lá no barco, né? Calafetava com betume e colocava no Nilo, porque cada país tem sua fronteira. E aquela criança ia descer no Nilo, e quando passasse da fronteira do Nilo, o que ia acontecer com ele, ela não ia mais saber. Mas o fato é que ela cumpriu a sua missão. Não deixou o seu filho morrer. Moisés não morreu, ali claro, por um ato de Deus, mas a providência de Deus, mas o meio era a própria mãe. A abnegação dela aqui estava em quê?
A abnegação de Joquebede estava em ficar sem o seu filho, porém, um dia saber que ele estava vivo. Ele não morreria. E como de fato Moisés não morreu. E evidentemente acredito que de todas as crianças que foram mortas dos hebreus, Moisés foi aquele que foi salvo, né, por uma missão. E Deus sabia disso. Isso lembra vocês o quê? Isso lembra séculos depois de uma criança também que escapou, né, que escapou da morte por uma missão. E essa criança, Jesus. Nós vamos já falar dele. Interessante que essa criança escapa da morte quando pequena, né, e depois cai no laço da morte de novo. A diferença entre Moisés e Jesus é grande na missão. A missão de Jesus, na verdade, era morrer. Morrer para nos dar a vitória, né? Para nos dar realmente a salvação. Só que a morte de Jesus não estava nos planos de Deus ali aos 2 anos de idade, mais ou menos. A morte, a missão de Deus tinha, né? Tinha um caminhar, né? Tinha um desenvolvimento até chegar na cruz. Essa aí é outra coisa. Mas o fato é que 2 crianças, né, que escaparam, só sobrou Jesus na vila de Belém, que, segundo alguns historiadores, haviam 35 crianças na vila de Belém, 34 morreram. Sobrou uma, porque fugiu. E fugiu para onde? Fugiu para o mesmo Egito. Fugiu para o Egito, onde o povo de Deus, por 400 anos, foi escravizado. Volta agora para Moisés. O que é que faz Ana? Desculpa aí. O que é que faz Joquebede? Agora eu vou trocar as mulheres. Eu tenho um pouquinho de paciência. Joquebede, ela solta o seu filho no Nilo. Ela só queria saber que o seu filho estava vivo. Esse era o desejo. O desejo de Joquebede saber que o seu filho estava vivo. Mas o plano de Deus não era o plano de Joquebede. Lembra que eu disse? Nós fazemos plano, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Deus tinha outros planos para Moisés. Moisés vai para o jardim de Faraó. E aí, como todos nós conhecemos, a filha de Faraó pega aquele menino, leva para o seu seio, cria aquela criança. De uma forma como? Aí você vai perceber o que é que Deus faz. A abnegação de Joquebede foi tão grande para ver o seu filho vivo, que Deus dá a ela um presente recompensador, que era cuidar do seu próprio filho. Olha que coisa interessante. Agora, Joquebede estava com seu filho nos braços, para todo mundo ver, né, demonstrando todo o seu amor, e era um hebreu e não tinha morrido. Então, vemos aí como Deus trabalha, como Deus nos livra, né, daquilo, né, que nós venhamos passar. Então Deus deu livramento a Moisés, Deus deu a Joquebede uma recompensa de poder estar com o seu filho. E qual era a missão dessa mãe? A missão dela era livrar o seu filho da morte. E Deus a recompensou, colocando o filho nos seus braços. O que também não foi diferente com Ana. Ana não ficou sem ver Samuel. Pelo contrário, a Bíblia diz que ela ia lá, ela ia visitar Samuel, ela tinha uma comunhão com seu filho, tinha um relacionamento com seu filho, sabia que tinha um filho, e era um privilégio para ela, o filho estar com o Senhor. Então, vemos aqui, meus amados irmãos, uma atitude protetora, persistente também e abnegada de Joquebede na sua saga com o seu filho Moisés. Então, que coisa maravilhosa saber como Deus trabalha, como Deus desenvolve todos os nossos planos. Então, a missão de mãe sempre foi proteção. Sempre foi proteção. Todas as mães, ela deve pensar nisso, que a sua missão é proteger. E a ideia de criar filhos não é deixar no meio da rua para passar
carro e levar, ou não. A proteção aqui é saber liderar os seus filhos, cuidar deles, ter respeito e respeitar. Não é porque um filho ele está abaixo da sua autoridade, como filho, que não merece seu respeito. Claro que merece. E ao mesmo tempo, os pais merecem o respeito, merecem a honra, né? A Bíblia diz: ouve o ensino do teu pai e não a correção da tua mãe. Então, vejam aí como a mãe, ela tem um papel de super importância na criação dos seus filhos. Vamos para o outro exemplo. O outro exemplo, talvez você não conheça essa mulher. Está na Bíblia, mas talvez você não conheça. Eu coloquei essa mulher aqui hoje para que você a conheça. Eu quero apresentar a você uma mulher chamada Rispa. E aí você vai ficar pensando: Rispa? O que é Rispa? E aí eu vou dizer aqui uma brincadeira. Quando eu era criança, na minha cidade, Rispa, a minha mãe, quando a gente fazia uma coisa errada, ela dizia: Rispa daqui, você sai daqui. Mas o nome dessa mulher era Rispa. A história dela, você vai encontrar lá em 2 Samuel, capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1 a 14. Olha que coisa interessante. O texto diz assim: 2 Samuel, capítulo 21, de 1 a 14. E houve nos dias de Davi uma fome. Esse é aqui mesmo, né? É esse mesmo, né? Vai até no mesmo aqui. Houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos, e Davi consultou ao Senhor. E o Senhor disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel, eles tinham jurado. Porém Saul, no seu zelo à causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: o homem que nos destruiu, que intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos, se nos deis 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, e eleito do Senhor, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que dentre eles houvera entre Davi e Jonatã, filho de Saul. Mas tomou o rei 2 filhos de Rispa, filha de Aia, e que tinha tido de Saul a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filho de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, meolitita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. E caíram esses 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega da cevada. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu
estendeu sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que a água do céu caiu sobre eles. E não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabe-Gileade, os quais os furtaram da rua de Betsã, onde os filisteus os tinham pendurado quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disto, Deus se aplacou com a terra. O que nós percebemos aqui? Qual foi a função aqui dessa mulher? Mais uma vez, qual é a atitude dela? Uma atitude de proteção. Ela não podia proteger os seus filhos da morte. Por quê? Primeiro, porque a mulher, naquele contexto, ela não tinha tanta voz ativa como se tem hoje, né? Se brincar, o negócio fica feio. Mas naquela época era mais complicado. As mulheres, elas só podiam sofrer, elas só podiam chorar com o que estava acontecendo. Esses homens foram ordenados pelo próprio rei. E o que nós vemos aqui de Rispa é uma mulher que velou os seus filhos, não deixou que os animais e as aves do campo, as aves do céu, comessem os seus filhos. Naquela época eles jogavam lá, e aí os animais comiam, como foi o caso de Jezabel, e olha que era rei e rainha, né? De Acaz e outros mais. Aqui, esses iriam também, ia acontecer isso com eles também. E ela foi super protetora com o seu filho. O contexto aqui mostra que ela ficou lá. Ela tinha esperança de que alguém pudesse resgatar os seus filhos? Não. Eu não sei qual era a esperança dela. Talvez não tivesse esperança de que alguém resgatasse enterrasse seus filhos, cuidasse daquilo. Mas o fato é que, enquanto isso não acontecesse, ela estaria lá. E você percebe aqui que o texto diz que, além dos ossos de Saul e o seu filho, também os ossos dos homens que foram enforcados, né, foram tirados, né, os corpos foram tirados de lá, para dar a eles um sepultamento digno. Nesse exato momento, aqueles homens que foram enforcados deveriam ter um sepultamento digno. Qual era o acordo do rei? Era com o juízo dele. Qual era o juízo deles? A morte. Depois da morte, não tinha mais outra coisa a fazer. Qualquer pessoa poderia fazer o bem que quisesse àqueles, ou talvez o mal, né? Aqueles corpos ali estendidos. Mas o que nós vemos aqui? Nós vemos uma mãe que passou 9 meses com a criança no ventre, foi bebê, foi criança, cresceu, ela cuidou como deveria cuidar, mas chegou um dia que ele criou asas e voou. E voou para lugares longínquos. Voou para lugares em que sua mãe não podia mais proteger. E quando a mãe não pode mais proteger, o que ela faz? Ela apenas observa. Algumas oram. Outras que não sabem orar por não ter o conhecimento de Deus, mas observam. Observam. E sofrem com isso. Vê os seus filhos depois fazendo as coisas erradas, recebendo o juízo dos homens, seja da lei, seja de milícias, mas ela vai sofrer do mesmo jeito. Quantas mães hoje não choram a morte dos seus filhos nos tráficos? Filhos que morreram novos, adolescente, morreu porque se envolveu. Mães que choram. Então, vemos aqui uma mãe
que também teve a mesma atitude. Ela protegeu enquanto pôde, e essa atitude de proteção vai ser simbolizada lá diante dos cadáveres dos seus filhos. Agora veja só que coisa interessante. Nós estamos vivendo hoje dias, e eu espero que esses dias passem logo, espero em Deus, que muitas mães, muitos filhos estão morrendo. E essas mães, por mais proteção que deram aos seus filhos, elas não têm hoje, pelo menos na atualidade, o direito que Rispa teve. O coronavírus hoje não está dando às mães o direito de velar os seus filhos. Não está dando aos filhos o direito de velar as suas mães. E aqui eu estou falando de mãe, porque o assunto é esse, mãe. Mas a ideia, vemos aqui. Hoje nós estamos diante de um problema, diante de um inimigo tão assim, no sentido de machucar, no sentido de separar as famílias, que é o que está acontecendo hoje. O coronavírus não está deixando as pessoas terem o privilégio de velar os seus parentes nos últimos momentos ali, aquele corpo lá estirado, já que nós sabemos que a alma sumiu para a eternidade. Mas é de praxe que o corpo seja velado. E hoje as famílias não estão tendo a oportunidade, não estão tendo hoje o privilégio nem de velar os seus corpos. Então, você percebe aqui, num momento como aquele, a situação daquela mulher era um sofrimento. Ela não podia fazer mais nada. Ela estava lá, olhando para os seus filhos, apenas protegendo das aves de rapina e dos animais selvagens, para não estraçalhar os corpos dos seus filhos. Olha que privilégio ela teve, e que hoje está sendo negado à maioria das mães, à maioria dos filhos, né? Ou dos filhos. Então, temos visto isso. Temos filhos separados das suas mães, não por morte, mas por município, por estado, por país. Como, por exemplo, a mãe, essa mãe aqui, eu estava brincando com ela, hoje que ela está com a graça dividida. Deus deu graça a ela para ficar com 2 aqui, mas não deu com os outros lá. Mas tudo isso para nós entendemos que é um propósito. Deus tem um propósito em tudo isso. Mas mesmo assim, ela se sentiu mal. Hoje ela amanheceu muito triste com tudo isso. Eu acredito que hoje foi um dia das mães mais triste para a minha esposa, pelo fato de ela estar afastada dos seus filhos. Porém, ela deve confiar em Deus e sentir-se ainda privilegiada, porque tem mães que ainda não conseguiram, que não podem mais nem ver os seus filhos. Uns que já partiram e outros que estão distantes também, não podem ver. Isso nós vemos que a cada situação, né, vai se contextualizando, e problemas são problemas. Mas a missão da mãe continua. A missão da mãe é sempre proteger. Uma mãe, ela pode proteger na barriga, criando, segurando pela mão, ensinando a palavra de Deus, orando, aconselhando. Então a mãe, ela é aquela segunda coluna que sustenta a família. Deus colocou marido e mulher segurando aqui as duas pontas. Não tem um melhor do que o outro. A mesma responsabilidade do pai é a da mãe. Hoje eu estou enfatizando a mãe, porque de fato é isso que eu preciso fazer. Mas não tem essa de dizer que a missão da mãe é inferior à do pai. Não. Os dois
foram unidos num só corpo, numa só carne, para dividir as tristezas, as alegrias, tudo. Então precisamos estar atento a isso. Eu sei, se tem uma coisa que eu pensei muito hoje foi em você. Falou até de manhã. Hoje, irmão Antônio, eu estava pensando em você hoje. Todo ano o irmão Antônio, Dia das Mães, está lá em Massapê. E hoje ele não pode estar. Então, eu estou com você. Eu sinto a sua dor. Eu sinto a sua dor. Não sou mãe. Mas eu sei o quanto a sua mãe está sofrendo. Eu sei o quanto você também está sofrendo. E esse aqui, irmãos, é apenas um exemplo de milhares e milhares de mães e filhos que estão separados. Uns temporariamente, outros eternamente. Ainda há esperança naquele filho crente e naquela mãe crente que um dos dois morreram. E a separação é momentânea. Estaremos com o Senhor, juntos. Ainda há essa esperança quando os dois têm o privilégio da salvação. E quando não tem, a tristeza é maior ainda. Porque morre o filho ou morre a mãe, estão separados eternamente. E a nossa confiança em Deus, é como diz aí a irmã Rosa, que tudo vai passar. Que logo vai passar. Mas mesmo que passe, o estrago vai estar grande. Mas o que precisa estar em nós é a confiança. A confiança de que Deus está acima de tudo. Essa que é a verdade. Então, o caso de Rispa é um caso muito interessante. Protegeu os seus filhos até depois da morte. Quantas mães eu falei? 3. O tempo está grande, ainda falta 2 mães. A quarta mãe que eu quero mencionar, qual foi que eu escolhi? Deixa eu ver qual foi. Maria, a mãe de Jesus. A quarta mãe. Não, eu vou deixar ela por último. Não vou falar com ela agora não. Aqui, Maria. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar de uma outra mãe antes de falar de Maria. Eunice. Quem conhece Eunice? Eu ia dizer, bota o nome dessa, não vou dizer mais não. Já disse o nome dela? Eunice. Eunice é uma mãe também que é um exemplo. Nós vamos ler aqui um texto pequeno em 2 Timóteo, 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. Vai lá que vai ler aqui. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não vi o texto aqui falando isso. É porque é assim, ele leu 2 Timóteo. Quando Paulo disse que ele foi ensinar o que aprendeste, né? Mas eu quero que você veja que eles me veem aqui. Veja essa partezinha aí, né? Quando Paulo escreve aqui essa segunda carta, veja bem aqui. O texto que Paulo e Alex leu aqui foi o 14.
Está aqui, é o versículo 15. E que desde a tua meninice... Não. Eu quero mostrar o texto aqui da tua avó, quando ele fala na avó. 1:5. 2 Timóteo 1:5 Isso. diz, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Pronto, esse outro texto que eu queria ver. Esse texto que Paulo, que Alex leu aqui, o versículo 14 assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Quando você vem para o versículo 5, né, Patrícia? 1:5 diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então vemos aqui um fechamento bem interessante. Lembra disso, do que tu aprendeste. E aqui nós vamos ver aqui a parceria de duas mães. Olha que coisa interessante. Se um filho, sendo abençoado pela sua mãe, já é uma bênção, né? Essa bênção, ela dá uma esticada mais ainda com a avó. Então, você percebe aqui que Timóteo, de todos esses filhos aqui, Timóteo foi aquele que teve o maior privilégio. Não dizendo que as avós não tiveram um papel aqui, né? Mas Timóteo, aqui, você percebe visivelmente, biblicamente, mostrando aqui, que ele teve um papel, ele teve um privilégio maravilhoso. Ele foi ensinado pela sua mãe e pela sua avó. É maravilhoso quando o ensinamento da avó e da mãe são iguais, convergem para os filhos e netos. É maravilhoso quando avó e mãe têm o mesmo entendimento espiritual, evidentemente, para aquelas crianças. Isso é importante demais. Timóteo, ele teve esse privilégio de ser ensinado. Então, qual a missão dessas duas mulheres? Além de proteção, a missão delas era ensinar o caminho do Senhor para aquelas crianças. Então, nós vemos aqui detalhado no contexto dessas duas mulheres. Então significa que, qual era o entendimento delas? Ana queria Samuel com o Senhor. O Senhor ia usar Samuel. Timóteo, do mesmo jeito. Agora veja só, o único aqui, desses 4 que eu já falei, os únicos que não tinham uma missão, eu estou colocando aqui só o fato da mãe, da missão da mãe em cuidar até a morte, foi o caso de Rispa. Mas todos esses, Deus tinha planos para eles. E nos planos de Deus para esses filhos, os meios para que esse plano fosse realizado, era a criação das mães. Tanto aqui no contexto de Timóteo com a sua avó e a Eunice, né? Como também Ana, né? Como também Joquebede. Então vemos aqui, irmãos, a atitude protetora também dessas mães. Instrutora, né? Ensinadora e condutora a uma vida espiritual. Essa foi a missão de Eunice aqui. A ponto de Paulo encontrar-se com Timóteo, já rapazinho, e completar o ensinamento de sua mãe e sua avó. Completar por quê? Porque elas ensinaram o judaísmo. Elas ensinaram como um bom judeu deveria viver. Paulo vem e completa, apresentando Jesus Cristo, o Filho de Deus, para Timóteo. Qual é o resultado? Timóteo se torna um servo autêntico de Deus, pastor da igreja de Éfeso e outras coisas mais. Veja até onde foi aí a missão dessas duas mães, né? A última, eu deixei aqui, foi
Maria, né? Que vemos qual é o papel, qual foi o papel de Maria. O papel de Maria foi muito mais especial do que de todas as outras, com todo respeito a ela, não. Ela tinha o seu papel de mãe. A mãe, ela como mãe, ela iria fazer de tudo para que o seu filho não passasse por dificuldade. Iria proteger. Ela protegeu Jesus. Na sua humanidade, Jesus precisava da proteção de sua mãe. Precisava de ser observado. E Maria, uma serva fiel, ela observou a vida de Jesus. O crescimento daquele, na Bíblia diz que ele crescia em quê? Ele crescia em estatura, sabedoria e em graça. Diante de seu Pai, diante de Deus. Né? Agora, e dos homens, evidentemente, e dos homens. Agora, como isso? Por que tudo isso aconteceu? Qual era o papel de Maria? Maria não era uma mulher, aqui no contexto de Jesus, uma mulher que estava, deixa-me ver, sobrenatural. Que o seu poder, que o seu ensino era sobrenatural. Não, ela era uma mulher simples, uma mulher normal, esposa idônea, mãe super idônea, que cuidava do seu filhinho. O privilégio, agora eu digo, Maria teve um privilégio maior nesse sentido, de ser aquela que foi a mãe daquele que traria para nós a salvação. Então, Maria teve esse privilégio. Privilégio de ter aquele que viria para salvar o seu povo dos seus próprios pecados. E ela teve a mesma tristeza que toda mãe tem de ver um filho morrer. Veja só, aí no final da história, ela vai ter a mesma tristeza de uma mãe, de qualquer outra mãe que viu seu filho morrer. Evidentemente, a morte de Jesus tinha um propósito. O propósito de Deus estava acima de toda e qualquer coisa. E Maria, ela obedeceu a Deus. E ela entendeu a missão do seu filho. A ponto de chorar, como é o texto que nós lemos. Eu vou pedir para a Nath repetir, que o texto é pequenininho, né? Vamos aí de novo aí. João 19, de 25 a 27. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Veja só. Essa frase de Jesus aqui para Maria, quando ele diz mulher, isso não significa dizer que Jesus estava desrespeitando Maria. O fato é que, dentro da sua humanidade, Jesus ele tinha que obedecer a Maria e também a José em todos os ditames da lei, em todos os ditames de filho e pai e mãe. Mas nesse exato momento, quem estava falando ali, quando ele fala mulher, ele está falando agora com o próprio Deus. Ele não chama ela de mãe exatamente para não dar a confusão que foi dada. Dizer que Maria é mãe de Deus. E aí precisa toda uma explicação para aceitar isso. Que Maria é mãe de Deus no sentido de que Maria é mãe de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas, quando você chega à conclusão, Maria jamais poderia ser a mãe de Deus, o Criador de todas as coisas. Como Criador, Maria não é a mãe de Deus. Ela é a mãe de Deus, como Jesus Cristo, Salvador, o homem Deus. Por isso a expressão, quando acreditamos que Jesus é Deus, então vê essa expressão Maria, mãe de Deus. Mas o que vem aqui é o caso, é que Maria, como todas as mães, ela sofreu. Ela não pôde fazer nada. Ela não pôde fazer nada a favor de Jesus no período do seu sofrimento.
ela ainda conseguiu guiá-lo com José até o Egito. Por quê? Porque estava dentro do projeto de Deus aquilo acontecer. O que significa dizer, meus amados, que nem mãe e nem pai, ninguém faz melhor sem que Deus permita que faça. Então, todo o processo de proteção de uma mãe para com seus filhos deve estar baseado no propósito de Deus, para ela e para o filho. E foi o que aconteceu com a Maria. Maria não se desesperou ao ver Jesus na cruz. Ela chorou. E não está dizendo na Bíblia que Maria estava se rasgando, desesperada, porque Jesus estava na cruz, não. E também isso não quer dizer que ela não estava hiper triste por aquilo. Era uma mãe. Estava ali olhando para o seu filho, passar por toda todo aquele sofrimento e terminar ali. Imagina onde Jesus Cristo estava. Jesus estava fora da porta. Jesus estava onde ficam todos os bandidos e malfeitores. Para ela isso já era demais. E ainda por cima, ver o seu filho ali na cruz, ela vê os pregos caindo, ou entrando nos pés e nas mãos do seu filho. É muita dor para uma mãe. E ela não poder fazer nada. É muita dor. Então, qual foi a missão de Maria? Sofrer a dor. Sofrer a dor do seu filho. A missão dela termina ali. Sofrendo a dor do seu filho. Vendo ele morrendo ali na cruz. Mas o que confortava Maria? É que a essas alturas já tinha sido revelado a Maria que ele viria para salvar o seu povo dos seus próprios pecados. Não foi isso que o anjo disse a ela? E durante todo esse tempo, Maria está conduzindo Jesus, pensando nisso. Pensando nisso. Tinha hegemonia sobre ele quando criança? Provavelmente, como toda mãe tem. Mas depois que Jesus completa a sua maioridade, naquela época a maioridade seria 30 anos, para assumir o sacerdote, então Maria não podia mais fazer nada. Ela só podia acompanhar. Foi isso que aconteceu. Então, Maria também sofreu. Ela foi a guardiã, do ponto de vista humano, ela foi a guardiã de Jesus até ele assumir a sua missão. Tanto é que quando Jesus Cristo fica no templo, aos 12 anos, Maria vem para ele e diz: meu filho, por que você fez isso? E o que é que Jesus responde? Por acaso não sabias que eu devo cuidar das coisas do meu pai? Naquele momento, Jesus já estava se desvencilhando para a sua missão. Então, meus amados irmãos, vemos aí o exemplo de 5 mulheres. Nós vemos que essas mulheres foram persistentes, foram protetoras, foram ensinadoras, guardiãs, instrutoras de seus filhos. Mas elas não podiam fazer mais do que isso. Tudo estava no plano de Deus, até a morte. Então, qual é a lição que podemos aprender de tudo isso? A lição que nós podemos aprender, amadas irmãs, de tudo isso, é que você, como mãe, você precisa, primeiramente, aprender de Deus. Você precisa conhecer Deus. Você não tem nenhuma hegemonia espiritual sobre seus filhos se de fato você não conhecer Deus. Você ouviu sobre Deus durante anos e anos da sua vida. Mas isso não significa nada, a menos que você agora já conheça Deus. Conhecer Deus, dar a você o privilégio de fazer outras pessoas também conhecer Deus. Pense nisso. Se você quer ser uma mãe protetora, se você quer ser uma mãe ensinadora, guardiã, uma mãe que realmente ama seu filho, quer o bem para o seu filho. O bem não é dar um celular, o bem não é dar um carro, o bem é simplesmente se preocupar com a vida espiritual dos seus filhos. E para que uma mãe se preocupe com a vida espiritual do seu filho, ela precisa ter uma vida espiritual. Inclusive aquelas que já entregaram suas vidas a Cristo.
Não é pelo fato de uma mãe já ter entregue sua vida a Cristo que de fato ela tem uma vida espiritual. Ela pode ter uma vida posicionalmente, mas na prática ela está se desviando do caminho do Senhor. E enquanto você estiver se desviando do caminho do Senhor, você está deixando de proteger os seus filhos. Qual é a sua missão? A sua missão é ser mãe. E a missão de ser mãe vai muito além. Vai muito além. Ser mãe é muito mais do que apenas ver um filho nascer, do que apenas sentir as dores de um filho. Então que Deus nos abençoe e que Ele faça a sua palavra ser aplicada em nossos corações. Hoje nós estamos alegres por podermos comemorar o Dia das Mães, porém um pouco triste por não ser da maneira que nós queremos. Só abrir e fechar a porta. Da maneira que nós queremos. Mas lembrando que Deus tem sempre um propósito. Lá em Romanos capítulo 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Feliz Dia das Mães para vocês. Amém? Então vamos tentar mais uma vez. Você também é perfeito. Muito bem, comece. Todo culto a gente faz. Vamos lá. Quando nos cercar o mal, se rugir o temporal, em Jesus vou confiar, Ele nunca vai falhar. Quando a dor ou a aflição vem tomar meu coração,
Bom, só alguns avisos, né, para encerrar. Terça-feira nós temos a live das crianças. Quarta-feira, lembro, nosso culto de oração. Quarta-feira. Que grilo é alto, né? Tá, tem um grilo. É na cozinha. É um grilo que apareceu por ali. Já tá terminando. Não posso fazer lá não, moça. Já fui procurar ele, mas não achei não. Cutuquei ali as coisas e não sai. E domingo a gente continua. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês gostaram dessa mesa? Gostaram desse pano que está aqui, ó? Dessa ornamentação? Lembre-se de uma coisa. Quem fez isso aqui, adivinha quem foi? Adivinha não, não pode adivinhar, é pecado. Mas diga aí quem foi que fez. Eu não vou nem deixar vocês dizer não. Quem fez foi ela. Foi a Netinha quem fez. Se você quiser um desse aqui, você encomenda, ela faz, e quando passar a quarentena, a gente entrega. Você manda primeiro o dinheiro, a gente gasta e depois entrega o... Se alguém tiver interessado em comprar isso aqui, é só entrar em contato conosco para entrar em contato que a gente vem no privado. Certo? Então vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo. Agradecer a todos vocês que estiveram até agora nos assistindo. Até a cigarra. Dedé não posso fazer nada, esse é um grilo que está louvando a Deus. Aqui, viu? Deixa Porque o bichinho. vocês não ouviram os sapos que ficam por aqui na rua. É melhor a mesa do que tapete. A Bíblia diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. O grilo está aí, né? Agora ele vai louvar o Senhor até eu pegar ele. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por esse tempo aqui com os irmãos. Pedimos que o Senhor esteja trabalhando no coração de cada um de nós, para que possamos, ó Deus, estar ciente do nosso pecado, confessar a Ti, ó Deus, nosso pecado e seguir em frente contigo, fazendo, ó Deus, todo o possível para não mais desagradar a Ti. Pedimos a Deus nesse momento, pelas mães, todo mundo, principalmente a Deus, para aquelas que já entregaram suas vidas a Cristo, que elas possam, ó Deus, estar fazendo com que seus filhos cresçam no caminho do Senhor. Que elas possam, ó Deus, ter sabedoria para ensinar a Tua palavra e, consequentemente, ter um resultado no ensinamento dessa palavra. Pedimos a Deus pelas outras mães também que ainda não Te conhecem, que elas venham, ó Deus, a chegar ao conhecimento da Tua palavra, para que possam ensinar também aos seus filhos. Salva, Pai Santo, hoje milhares e milhares de mães que ainda não Te conhecem. Faze, ó Deus, Te conhecer, para que possam compreender a maravilha de que é andar sempre ao Teu lado. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Muito obrigado pela participação. Um grilo ou um louvo a Deus. Eu não sei o que é não, isso é um negócio ali que está gritando. Ontem eu pensei que era o alarme da porta, mas não é não. Tem alarme. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada a todos. Boa noite a todos. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Deus abençoe as mamães. Tchau.